Olá, irmãos queridos, eu quero agora, através desse vídeo, compartilhar um pouquinho com você sobre o que Deus tem me feito experimentar, viver no ambiente da oração coletiva, quando nós oramos juntos. Eu quero citar para você um texto que nesses dias tem vindo para mim de uma maneira muito forte, em vários momentos, e Deus tem me falado vários temas dentro do mesmo texto. Eu estou falando de Atos capítulo 4, quero ler nesse vídeo os versículos 23 e 24, que diz assim: E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E aí continua a oração. Você deve se lembrar que esse texto trata de quando Pedro e João realizaram em nome de Jesus Cristo aquele milagre, fazendo levantar um paralítico que ficava à porta do templo pedindo esmolas. E houve um grande alvoroço, uma grande confusão entre os religiosos da época, que se sentiram ameaçados com tudo que estava acontecendo a partir da pregação que os apóstolos estavam fazendo em nome de Jesus Cristo. E aí prenderam eles e chamaram e disseram que eles não deviam mais falar naquele nome, e os discípulos disseram que não iriam obedecer essa direção, porque era mais importante obedecer a Deus e não aos homens. Mas o que eu quero chamar sua atenção para a conversa deste vídeo é o seguinte: quando eles foram soltos, eles não foram ter um tempo de oração a sós com Deus. Naquele momento, eles procuraram os irmãos que com certeza estavam pensando neles, pensando em tudo o que estava acontecendo, estavam reunidos, possivelmente orando por eles. E eles encontraram esses irmãos e contaram tudo o que estava acontecendo. E quando eles contaram, eles começaram a orar e juntos levantaram a voz a Deus. E eu li para vocês um pedacinho dessa oração. Me parece então que os apóstolos sabiam que a oração coletiva, que orar junto, tinha um efeito muito especial, muito poderoso, e eles não podiam abrir mão disso. Você já experimentou esse efeito de orar junto com outras pessoas? Você já experimentou o efeito poderoso de juntar intenções, juntar corações, juntar mentes, juntar a mesma vontade de ouvir a Deus e falar com Deus e receber suas respostas? Quando a gente junta, parece que tudo fica potencializado. Eu quero chamar sua atenção para 3 efeitos maravilhosos da oração coletiva. Primeiro, a oração individual de fato mostra a minha dependência de Deus, a sua dependência de Deus. Quando a gente não ora, a gente está se achando muito autossuficiente, né? A gente está ignorando a necessidade que a gente tem de ouvir a voz de Deus e discernir o que fazer a respeito das coisas mais simples e mais complexas da vida, porque como Jesus avisou, sem Ele a gente não pode fazer nada. Então a oração é a prática dessa dependência. Agora, a oração coletiva, ela mostra o quanto nós reconhecemos a necessidade que temos uns dos outros. Enquanto a oração individual mostra o nosso reconhecimento da nossa necessidade do próprio Deus, creio que a oração coletiva mostra o nosso reconhecimento da necessidade que temos uns dos outros. Pedro e João demonstraram isso quando eles saíram daquela situação de perseguição e foram logo encontrar os irmãos da igreja para orar junto com eles. Eles reconheceram, a meu ver, eles reconheceram que precisavam daqueles irmãos naquele momento. Irmãos, como isso é verdade? Posso dizer para os irmãos que eu tenho experimentado isso. Muitas vezes em lutas, dificuldades, crises, vou orar com meus irmãos e nesta oração, ao orar e ao ouvir a oração dos meus irmãos, eu sou abençoado pela presença de Deus, e não poucas vezes Deus fala comigo através da oração desses irmãos. E de fato eu reconheço a necessidade que eu tenho da igreja do Senhor
Eu não posso viver sozinho, eu não posso andar sozinho. E a oração coletiva é um instrumento prático desta interdependência que temos uns dos outros em Cristo Jesus. Um segundo efeito maravilhoso da oração coletiva é que orar uns com os outros faz a gente conhecer melhor o coração, a mente e a vida uns dos outros. Quando os irmãos oram, você sabe o que está no coração deles, eles sabem o que está no seu coração quando você ora. Você sabe pelo que seu irmão está chorando, ele sabe pelo que você chora. Também ele sabe pelo que você sorri quando você agradece, e ele sabe pelo que você sorri quando ele agradece. Então, meus irmãos, quando a gente ora junto, a gente está tendo uma chance maravilhosa de ter mais intimidade com os irmãos com quem a gente está orando. Pedro e João foram repartir o que estava acontecendo com eles. E com certeza, quando os irmãos oraram, aquela oração deu para eles um ânimo. Porque eu não sei se o que eles estavam esperando que os irmãos orassem. Mas os irmãos oraram pedindo intrepidez para continuar. Com certeza aquela oração abençoou o coração dos discípulos que estavam perseguidos naquele momento, sendo perseguidos naquele momento. Um terceiro efeito da oração coletiva é que quando eles oraram, o Espírito os encheu. O texto diz que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que efeito maravilhoso da oração coletiva é que a busca de Deus juntos atrai a presença de Deus e nós corremos um grande e maravilhoso risco de ficarmos cheios da presença de Deus juntos. Aleluia! Sabe, meus irmãos, eu creio que esse efeito concorda com o que está escrito em Mateus 18, quando Jesus disse assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então estarmos juntos em 2, 3, 5, 10, 20, a gente experimenta dessa realidade quando estamos juntos, de que o nosso Senhor está no nosso meio. E a gente consegue receber o efeito dessa concordância, o efeito de orarmos juntos, que é a resposta do Senhor. O texto está dizendo, e é Jesus falando, quando ligamos na terra, terá sido ligado no céu. Quando a gente ora junto, aquilo que é uma vontade de Deus, que já está decretada, que já está lançada por Ele na eternidade, nós participamos juntos dessa resposta. Nós recebemos juntos o efeito dessa resposta. E isso é maravilhoso. Então eu quero animar os irmãos. Não faça da vida de oração apenas uma vida de lugar secreto, o que é maravilhoso e é insubstituível o seu tempo no seu quarto a sós com Deus. Mas não é somente isso que nós precisamos. Nós também precisamos demonstrar o quanto nós precisamos uns dos outros, o quanto nós devemos conhecer melhor uns aos outros para ampliar nossa comunhão. E o quanto nós queremos nos tornar vulneráveis a um encher da presença de Deus, a um derramar do Espírito quando a gente ora em concordância. Você quer mais de Deus? Você quer mais da presença, mais dos dons espirituais? Você quer mais experiências sobrenaturais com o Senhor? Então, eu te convido a crescer na oração coletiva. A oração coletiva na minha vida tem tido um efeito de animar, de curar, de revelar coisas de Deus, um efeito de abençoar pessoas, discernir o coração de irmãos e poder dar para eles uma palavra, dar para eles um abraço, dar para eles um acolhimento. A oração coletiva permite a gente ter essa intimidade que faz a gente ter uma ação mais diretiva e mais
efetiva na vida dos nossos irmãos. Eu quero contar um testemunho para você que eu vivi há alguns anos atrás. É um testemunho muito pertinente porque a gente está experimentando isso agora. Nós estamos em vários momentos, quando alguém lança um pedido no grupo Ore, a gente começa a orar, e a gente ora junto, e a gente ora nas orações das 5:30 da manhã, nas orações das 18 horas, nas orações da torre uma vez por mês, 24 horas, e a gente tem visto Deus agir. E quando a resposta de Deus é não, aquilo que a gente pede, a gente tem tido a possibilidade de consolar pessoas, de animar pessoas, porque a gente se envolveu com os pedidos, a gente se envolveu com as orações. Meu testemunho tem a ver com isso. Há alguns anos atrás, quando eu vivi talvez a pior das experiências da minha vida com a morte dos meus pais, a minha irmã e meu cunhado, que também estavam no carro onde aconteceu o acidente, eles ficaram entre a vida e a morte. E os meus irmãos lá em Salvador na época fizeram um relógio de oração. E era impressionante. Quando os irmãos estavam orando, meu cunhado, que estava num estado assim crítico, gravíssimo, ele melhorava. E aí quando os irmãos descansavam, ele dava uma piorada. Aí eu ligava para os irmãos que estavam coordenando isso e falava: ora aí por favor, ora por favor. E o fato é que minha irmã e meu cunhado saíram daquela situação, estão bem até hoje, servindo ao Senhor. E eu entendo que aquele milagre teve a ver com a participação direta de Deus e também com a participação direta da igreja, que não considerou aquela uma coisa minha, mas tomou aquela situação de dor e de luta, cada um tomou como uma causa sua. Como orar coletivamente diz o que nós pensamos sobre a igreja e como nós praticamos igreja. Orar com os que oram tem a ver com chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu te convido a tornar a oração coletiva uma prática constante na sua vida. Te convido a fazer questão de orar com irmãos e de ouvir Deus através deles, de ouvir o Espírito Santo através das orações que eles fazem, de discernir o coração de Deus quando você, pela oração, vê seus irmãos abrindo o próprio coração. Que a graça de Deus nos faça crescer, nos dando revelação sobre isto. Que tal você praticar isso em casa, com sua esposa, com seus filhos, orar junto com eles, frequentemente, se possível todos os dias, se não, mas pelo menos várias vezes na semana, ter momentos de oração juntos em que um ora, os outros escutam. Isso vai acontecendo até que todos orem e todos escutem as orações de todos, de maneira que os corações são abertos num ambiente espiritual e as causas de cada um na família são abraçadas como causa de todos. E aí vamos crescendo nisso, crescendo para os irmãos mais próximos, para os irmãos não tão próximos assim. Um tempo atrás eu estava numa oração das 18 horas e estava conosco irmãos de vários estados do Brasil. Que maravilha é também poder ter comunhão com irmãos da igreja, fora da nossa realidade, da nossa cultura, do nosso dia a dia, e perceber que Deus está falando as mesmas coisas e discernir também as coisas que Deus está falando lá, que não está falando aqui, mas são extremamente especiais para aqui também. Tudo isso a gente pode experimentar quando a gente exercita o orar juntos. Que Deus te abençoe, que esta palavra resulte em uma nova prática na nossa vida, junto com tudo que Deus já está nos falando, junto com todos os vídeos que a gente tem lançado para os irmãos a respeito desse tema. Desejamos muito que todo esse investimento de ensino resulte numa congregação que ora mais e que ora junto, porque, como disse Jesus, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele,
Ele está ali. E isso é maravilhoso. Um grande abraço. Deus te abençoe.